Bom dia, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Ivailza Marques. E é muito bom ter a sua companhia aqui, não importa o momento que você vai estar ouvindo esse devocional, se agora pela manhã ou à tarde ou mesmo à noite, o importante é que você está aqui comigo. E eu te convido a uma palavra de oração agora. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela noite que Tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, por esse lindo amanhecer. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está comigo agora nesse devocional. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Guarda, livra de todo mal, abençoe toda a sua família, seus lares. Senhor, nos guarda, Senhor, fala ao nosso coração. Mais uma vez dessa manhã, nesse momento, Senhor, nós cremos no Teu agir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de João está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse evangelho foi escrito por João aproximadamente no ano de 85 a 90 depois de Cristo, certo? Escrito depois da destruição de Jerusalém em 70 antes de Cristo. Depois de Cristo, desculpe, antes do exílio de João para a ilha de Patmos, certo? Então, foi escrito depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, certo? Então, vamos lá. Qual é o propósito desse livro, desse evangelho? O propósito é comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem, sabe o quê? A vida eterna. Você crê em Jesus? Então continue crendo, porque esse Jesus, ele tem poder para mudar a tua história. Acredite nisso. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Você é uma pessoa que Deus tem escolhido para o seu ministério. Você é uma pessoa que Deus tem chamado. Quantas vezes Deus já falou ao seu coração para você falar da vida dele para alguém? Falar da vida de Jesus é maravilhoso. Então fale de Jesus. Atenda ao chamado desse Jesus que nos dá a vida eterna. E hoje a nossa leitura, nosso devocional hoje é do capítulo 3. Ontem nós terminamos no versículo 15, não foi do capítulo 3. Hoje nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 21, tá bom? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu digo isso todo dia, eu vou ler para você, tá bom? Mas depois você pega a sua Bíblia em casa, onde você estiver, e leia. Faça anotação. Se tiver alguma dúvida e quiser mandar nos comentários, pode fazer, que a gente vai dar um jeitinho de te mandar a resposta, tá certo? Sim? Olha só, versículo 16 do capítulo 3 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem
para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olhe só que texto maravilhoso nós temos aqui. Nós começamos aqui, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As boas novas são o foco desse versículo de número 16. O amor de Deus não é estático, o egoísta alcança e atrai os outros. Aqui nós percebemos que Deus, ele estabeleceu o exemplo de verdadeiro amor. Quando ele deu o seu unigênito filho. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi tão grande o amor desse Deus, que ele deu o seu filho unigênito com um propósito, sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê, basta crer, não precisa pagar, não precisa fazer sacrifício, não precisa nada, basta crer. Não pereça, mas receba um presente, tenha a vida eterna. Aí tem um comentário aqui que diz assim: algumas pessoas rejeitam a ideia da vida eterna. Tem gente que não acredita, mas eu acredito. E você? Bote nos comentários aí se você acredita na vida eterna. Porque a vida atual da pessoa é uma vida tão miserável que ela nem acredita que tem direito a crer em Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, o grande amor de Deus, para ter uma vida eterna de amor. Mas a vida eterna não é uma extensão da vida terrena. A vida eterna, sabe o que é? É a vida de Deus. E isso é maravilhoso. É a vida de Deus personificada em Cristo. Jesus veio a esse mundo para nos trazer vida. Na vida eterna não tem morte. Na vida eterna não tem doença, não tem dor. Na vida eterna não tem inimigos, não tem pecado. Quando não reconhecemos a Cristo, fazemos escolhas como se esta vida fosse tudo. Mas quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, a nossa vida é transformada. E aí, esse versículo fala a respeito de crer, não é? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é muito mais do que chegar a um entendimento intelectual de que Jesus é Deus. Significa colocar a nossa confiança e a nossa segurança em Jesus, no único que nos pode salvar. Jesus é o único que pode nos salvar. Então, se você por acaso passou aqui, está ouvindo esse devocional e não crê que Jesus Cristo tem poder para mudar a sua vida, mude seu pensamento, se volte para Deus. Se você por algum motivo se afastou da presença do Senhor, retorne aos caminhos do Senhor. Ainda dá tempo. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E aí a gente continua assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse. Deus, quando enviou Jesus, não foi para condenar esse mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Jesus ia ser o cordeiro sacrificado para nos salvar, para o perdão dos nossos pecados. E ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, o segredo é crer em Jesus. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é a condenação? A condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas,
Por que que os homens amaram mais as trevas? Para que os seus pecados não fossem colocados às claras, diante de todo mundo. Então, preferiram ficar nas trevas. Mas Jesus veio para mudar a nossa história. Aí diz aqui, o versículo de nossa meditação hoje está sendo capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos 16 ao versículo 21. E o versículo 20 diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, você pratica a verdade? Então, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Andar na luz é andar sem medo. Andar na luz é andar com a certeza da nossa salvação. Muitas pessoas, elas não querem ter sua vida expostas à luz de Deus, porque temem o que será revelado, não querem ser transformadas. Mas é uma escolha. Deus não força ninguém. A escolha é nossa. Deus já fez o maior sacrifício por nós. Enviou seu Filho unigênito para esse mundo, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar salvação. Então, não desanime. Continue firme. Vamos continuar crendo nesse Jesus e andar na luz. Andar na luz da palavra de Deus. Darmos testemunhos de que Jesus vive na nossa vida. Então, você é um canal de bênção na vida de mais alguém. Continue lendo, continue meditando a palavra de Deus. E não esqueça, Deus amou o mundo de tal maneira. Fica com esse versículo, o versículo de número 16, que foi o início da nossa leitura hoje. São João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 21, a nossa meditação no dia de hoje. Então fica com esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse presente chegou para mim, esse presente chegou para você também. Então vamos tomar posse desse presente, porque a salvação, Jesus Cristo já garantiu por nós na cruz do Calvário. Deus continue te abençoando. Não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe esse vídeo. Mande para os seus amigos, para os seus grupos, para a sua família. E não esquece não, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Deus continue nos abençoando. Amém.